Mas eu depois falo contigo. Logisticamente, Vai haver uma segunda temporada. atenção que eu estou a falar, ainda nem participei. Mas o que eu estou a ver, tipo, isto é super normal. Tu tens de passar por isto. Eu estou a falar, mas ainda não participei, foi muito bom. Isto é super normal. Tu estás com estas preocupações. O cerne da questão. O Big Dipper. O conversar profundamente, mas mais que tudo, o escutar ativamente. Uma conversa, uma sessão. O que lhe quiserem chamar, mas se puderem e não se importarem, chamem-lhe cerne da questão. Bem, bem-vindos ao episódio 3, ao terceiro episódio, como quiserem, do Cerne da Questão. Convidado, Rui Taipa, meu primo e também meu amigo, como é lógico. Cantautor, Consequentemente. professor de música, mais recentemente pai, família e uma pessoa de quem eu gosto muito. Rui, obrigado por teres aceito o desafio. Na boa. Vamos começar, como começamos todos os episódios do Cerne da Questão, que é... Há uma frase que eu gosto muito, que é do Sr. Júlio Olaia, e que diz, passo a citar: vivemos cheios de respostas a perguntas que nunca fazemos. O que é que tens a dizer sobre esta frase? Eu neste momento vivo cheio de perguntas e sem resposta. Repete lá a frase. Vivemos com B de bola, cheios de respostas a perguntas que nunca fazemos. Mas qual é que é a interpretação? Não, a interpretação é tua, não é Epá, eu minha. a esta hora, com 4 horas de sono, não consigo responder. Então, Mas assim de repente, sei lá, acho que ele está a falar talvez do facto de nós muitas vezes termos muitas certezas e vivemos num mundo cheio de certezas, não é? Cada vez mais por pessoas que estão cheias de dúvidas, não é? Mas acham-se cheias de certezas. Não sei se ele está aí por aí, mas assim, ou de repente, não sei se não é. imagina, esta é a minha interpretação também. No caso, já perguntei isto a mais de uma pessoa, não és a primeira pessoa a quem eu pergunto, e há mais do que uma forma de interpretar. E daí eu fazer a pergunta a mais de uma pessoa também. Esta frase, para mim, tem um significado grande pela questão mesmo do que tu estás a dizer. Muitas vezes nós não nos questionamos o suficiente em relação a alguns assuntos da nossa vida e do dia a dia, e que achamos que para eles temos uma resposta. Ou por uma orientação de educação, cultural, ou porque simplesmente há alguma situação na nossa vida em que nós reagimos de uma forma e achamos que é aquela resposta que temos a dar àquela pergunta. Mas há mais formas de o interpretar também. Já me chegaram a dizer, por exemplo, que há pessoas que gostam mais de esmiuçar e de conhecer mais e de ir em busca de mais conhecimento. Ou seja, há pessoas que são curiosas e gostam de fazer mais perguntas e de ir mais atrás. Há quem interprete dessa forma. O Loa, por exemplo, teve uma interpretação. O Diogo teve uma interpretação também diferente. Mas depois acabamos por ir todos ao mesmo, que é o ser humano adquire respostas e durante a nossa vida, se calhar, vamos tendo respostas diferentes também às coisas. Eu, enquanto estavas a falar, estava a ouvir com muita atenção e ao mesmo tempo estava a pensar se não seria mais nós vivermos com respostas a perguntas que só vamos fazer depois. Okay? Do tipo, uma criança No fundo é não isso. tem as perguntas que tem um adulto, Também. mas tem as respostas que um adulto precisava, porque tu não tens que dizer a uma criança, epá, tem calma, não penses nisso. Mas essa é a resposta que um adulto precisa de ouvir. O que é que puseste em água, caralho?
Simples nada. Mas a verdade é que as perguntas têm mesmo este poder também, que é o fazer-nos refletir e fazer pensar sobre isso. E as perguntas, se calhar, são das coisas que às vezes as pessoas sentem que mais as incomoda, porque quando fazem uma pergunta... Há perguntas que às vezes nós parecemos que não gostamos de ouvir. Parece que nós não gostamos de ouvir certas perguntas. Nunca te aconteceu de alguém te fazer uma pergunta e tu simplesmente dás assim uma resposta mais pronta quando há alguma coisa que tu sentes que mexe contigo? Eu tenho um problema que eu gosto muito de falar e não me inibo nada de falar até de cenas, se calhar pessoais, em público. Se calhar não precisava de me expor tanto, mas sei lá, não tenho nada a esconder. Então, pessoalmente, não há assim propriamente uma pergunta que nunca me aconteceu mesmo. Sendo honesto, eu podia dizer, mas Não, claro, vamos concordar nisso. Mas vai ainda- 10 vezes, não, mas por hoje, isso, por isso é que também mas te não. convidei para isso, porque sei que tu ias ser genuíno em relação àquilo que pensas e também é importante nós não coincidirmos, mas partilhando um bocado daquilo que já me acontece diariamente. E acontece-me com pessoas muito próximas de mim, às vezes há perguntas que as pessoas me fazem e que a resposta que eu tenho para dar naquele momento, a pessoa sabe também a resposta que eu vou dar, mas naquele momento aquele assunto não quero abordar, que é um assunto que me vai mexer e eu naquele momento às vezes não estou preparado para mexer nele. Isto já me aconteceu. E é um trabalho que eu tenho feito, que é deixa mexer na ferida. Deixa mexer nas perguntas que tu às vezes não queres ouvir, porque se calhar vão ser as perguntas que tu mais precisas trabalhar, que às vezes passamos à frente. É a tal questão de... Eu já ouvi esta afirmação de as pessoas quando estão chateadas devem resolvê-lo mais rapidamente para não andarem por cima de chatice e dormirem sobre aquilo e no outro dia conseguirem acordar chateados. Por exemplo, entre casais e etc. Isso é a minha regra de ouro com a Rita. Não, nós nunca vamos dormir chateados. Porque Mesmo é que muitas cheguemos a vezes... casa super tarde, super cansados. E confia, não faças isso. Pronto. Porque é que muitas vezes se 8 diz anos isso? e uma filha. Uma bola de ouro. Uma bola Porque de é ouro. que isso muitas vezes é feito porque a pessoa naquele momento está ferida e aquele assunto vai doer, vai dar trabalho. E se formos uma pessoa que não quer passar pela dor, se formos uma pessoa que tem a dor muito incutida em algumas situações daquele nível que já lhe causaram dor, às vezes nós fugimos e não encaramos de frente. Mas isso tem a ver com o percurso de cada um. Personalidades, A percursos. personalidade, eu acho que a personalidade tem a ver com o percurso. E as personalidades é isso. Aquela história do não ligues ao feitio dele. Tu podes desculpar isso até certo ponto se te baseares no percurso da pessoa, não é? Mas isto ia dar a algum lado, depois falaste dos Vingadores, eu já me perdi. Ia dizer de gostar ou não de tocar na ferida. Isso pode fazer bem ou não à pessoa. Eu conheço 40 pessoas, estou a exagerar, que deviam fazer terapia e se calhar os filhos delas fazem terapia porque eles não foram fazer terapia. A maior parte do pessoal que faz terapia é porque os pais ou whatever que cuidaram deles, podem ser órfãos e ser cuidados pelos avós ou pelos tios. À partida, quem faz terapia foi porque quem cuidou deles não fez. E aí discordo de ti, porque o tocar na ferida pode custar e fazer bem, não é? Pode custar na hora, mas tu sentires que foi agora, ainda bem que falei disto, estava aqui qualquer coisa, e ao mesmo tempo tu seres uma pessoa muito cismenta e até vais para casa e dizes fiquei nervoso, falei-lhe torto, será que ele ficou chateado comigo? Vou-lhe mandar uma mensagem. E de repente são 3 da manhã e a tua amiga diz, vou mandar uma mensagem às 3 da manhã. Agora sim, estou chateado contigo, estás a ver? O mexer na ferida, isto é tudo muito ambíguo. Mas Não concordo só nesse, Mas atenção, nesse eu sentido. toquei neste ponto, não estou a dizer que é a minha forma de agir. Estou-te a Nem dizer eu, que já o senti, nem eu. já senti que houve momentos em que se calhar aquela pergunta me causou, naquele momento do dia, um desconforto. Mas agora sei-te responder, agora que está a falar nas pessoas que deviam fazer terapia e não fazem, sei-te responder à pergunta que mais me incomoda. É a pergunta do, então estás bem? Quando a pessoa está-se completamente a cagar se estás bem. Podia ser só um olá, não é? Nós temos muito essa cena, então está tudo? E tu o que é que me dizes? Nós estamos a perguntar se está tudo, mas não estamos a perguntar, não é? Principalmente aqui no Norte, está tudo, não é? Estás bom? Olá, é a mesma merda.
Desculpa, não sei se pode Ah, dizer podes. asneiras. Merda não é asneira. Não. Dá na RTP. Há umas, Na os RTP antigos passa, dizem não merda é o põe nome dela. Merda é o nome dela. Pronto, a merda vale. Vá. O que é que eu ia dizer? Nós temos muito o hábito de perguntar se a pessoa está bem sem querer saber, Sim, não é? como se fosse um cumprimento, uma saudação. Isso não está fixe, porque eu, pelo menos, quando alguém me pergunta, então estás bem? Como eu Tem de haver tenho, um lado empático. eu tenho ali. muito esta cena de se passar realmente alguma coisa comigo, eu posso ter conhecido a pessoa que me perguntou aquilo há 5 minutos e tenho este defeito de pá, não, pá, na verdade não estou assim tão bem. E às vezes o pessoal amigo diz, mano, o gajo não quer saber. Eu, pois, na verdade não quero, mas quer. Ele perguntou-me, eu respondi. Estás a ver? Porque se fosse ao contrário, eu iria perguntar. Ias-te Claro preocupar. que às vezes também faço isso, não é? Então, estás bom? E é um olá só. Mas é errado. Não é? Portanto, essa pergunta incomoda. Mas isso tem a ver com o poder das palavras e o poder da própria pergunta e o significado que a pergunta tem para ti. Sim, principalmente se a pessoa pergunta se estás bem no momento em que tu não estás. Porque se a pessoa te pergunta, então estás bem? Estou, pá, olha, hoje eu joguei uma raspadinha e ganhei 30 paus. Não, estás bem. Não, não é? Não aprofundas. Mas se estás na merda, dizes, pá, não estou nada fixe. Ainda bem que tocaste nisso, porque o coaching, falaste em questão de terapia, provavelmente em outras coisas que não são o coaching, mas que fazem parte da vida, porque nós estamos a falar da vida e da forma como as pessoas são e como se desenvolvem ao longo do tempo. O coaching é muito sobre perguntas e sobre o poder das perguntas. E as perguntas certas, com as palavras, por vezes têm de ser as palavras certas. Se bem que há uma frase que houve um senhor que é o maior filósofo, para mim, o maior filósofo do desporto, que é o senhor Manuel Sérgio, que já faleceu este ano que passou. Ele dizia assim: é melhor dizer as coisas certas com as palavras erradas do que dizer coisas erradas com palavras certas. E esse senhor é um dos maiores professores de JJ e um dos maiores Ele levou isso à risca. defensores de JJ. Ele levou isso à risca. Mas a verdade, À letra. a verdade é que isso é uma coisa que para mim me diz muito significado. Eu prefiro uma pessoa que me diga as coisas certas pelas palavras erradas. E por isso é que eu também sou uma pessoa que fala muito alto e que não sei o quê, mas para mim o falar alto... Desculpa, estás-me a fazer Estou a falar alto. Estás-me a fazer lembrar. Como é que quer que eu diga? Ó Slimani! Ó Slimani, Oh, anda desculpa, cá, faz favor. Pronto. Exatamente. Porque esse impacto das palavras é fundamental naquilo que nós dizemos aos outros. E às vezes nós não temos noção do impacto. Mas, na mensagem que elas passam, no coaching, a pergunta é uma coisa que transforma uma sessão de coaching, um momento de coaching, a pergunta certa. E depois também tens de ter cuidado, o coach tem de ter cuidado na forma como formular as perguntas, porque há palavras, e a língua portuguesa é muito rica, que causam dúvida. O porquê. Se eu pergunto porquê a uma pessoa, para ti vai dizer, para ele isto não faz muito sentido, o que eu disse. Estás a dizer uma coisa, ele, mas porquê? Entendes? Sim, sim. Podes perguntar, onde é que isso te levou até agora, por exemplo. Eu fiz isto. Mas, não é? Mas já é um... Contraditório. Já? Onde é que isso te levou até agora? Pronto. Isto para reintroduzir aqui um bocadinho onde nós vamos. Falando de coaching, falando de pessoas e falando de perceber como é que elas funcionam, eu gostava de perguntar primeiro quem és tu? Hoje? Às Ahm, 22 Opa, 14. eu por acaso estou num processo, lá estou eu a falar de coisas mais pessoais com gente que me conheço lá nenhum. Estou num processo de perceber realmente quem sou eu, porque o Rui Taipa existe há tanto tempo que se esqueceu um bocado de quem é o Rui Jorge, não é? Eu dou por mim a sair, pá, eu obviamente que o trabalho que tenho aproveito para me divertir um bocadinho, não é? Porque trabalho de noite, excluindo a parte das aulas, mas neste momento não estou a dar aulas, porque ainda não começou o ano letivo. Eu só saio e só estou com um pessoal amigo que é meu colega, não é? E porque fomos tocar. Porque também a miúda nasceu e obrigou um bocado a isso. Mas mesmo antes,
estava numa de estar mais isolado, mais na minha, não sei o quê. E agora tenho a tendência a forçar, quando estamos juntos, amigos, não colegas. Também toco com o pessoal que é meu amigo, mas noutros projetos são amigos, mas não são do meu núcleo duro, não é? Não é meu padrinho de casamento, por exemplo, como o Kurt vai ser. Ahm, Faço sempre por, malta, vamos marcar já a próxima, porque, mano, se nós estivermos a contar que depois a cena surge, não vai surgir. E eu, isto para levar aonde? Sinto que se não fosse a música, se não fosse o artista, Rui Taipa, se calhar não havia assim grande coisa a dizer. E então fez-me o sininho tocar, gente, espera aí. Se isto de repente tens um problema nas cordas vocais e não podes cantar mais, não existes, estás a ver? O que é Portanto, que vais fazer? sim, preocupo-me muito sobre isso. Pergunto-me muito sobre isso. Eu em 2019 apertei estes 2 dedos ao ponto de achar que os tinha Estragado. partido, e nem é a mão que mais trabalha, e fiquei apavorado. Mas não era pelos dedos. Estás a ver? Tipo, a doença mental de um gajo que está focado naquilo que gosta de fazer. Se eu não precisasse deles e me dissesse, está partido, são 3 meses, 4 meses, pronto, está com os dedos parados. Mas só o implicar de, e se isto está partido, durante X tempo tem que estar quieto. Ui, logo uma névoa aqui na cabeça, porque parece que se não existir aquilo, eu não sou nada. Estás a ver? E uma criança nascer levanta-te esse nevoeiro todo ao ponto do pá, eu, pelo menos, quanto mais não seja, sou pai da Alice, estás a ver? Fora as dúvidas todas de se a música não existisse eu era o quê? A criança nasce e tu ficas, se a música não existir, mesmo que eu não saiba quem é o Rui Jorge, é o pai da Alice. Não sei se te vai ajudar a pergunta que vais receber agora, que é: quem é que achas que és para os outros e quem é que achas que os outros acham que tu és para eles? Ou Eu, melhor, desculpa, sim, sim. vou reformular. Quem é que achas que és para os outros e quem é que os outros acham que és para eles? Eu noto que quando estou a lidar com outras pessoas, no sentido pessoal, de lidar no dia a dia, sou o Rui Jorge. Mas como o Rui Taipa, às vezes tem que ter uma postura um bocadinho mais de carapaça, porque senão és comido de cebolada, não é? Principalmente com gente que se calhar estás a aprender a lidar e não conheces muito bem. Essa primeira impressão que tu causas ao ter uma atitude mais de carapaça, um bocadinho mais duro e de vais até aqui e daqui para a frente, para já ainda não vais. E vais lidando com a pessoa e vais dando caminho. Eu acho que pelo facto de eu lidar muito assim, com as primeiras relações que vou criando, mesmo que essas pessoas que começam profissionalmente se tornem minhas amigas, quando elas vão lidar comigo ou quando têm alguma coisa para me dizer pior, vão a contar com essa carapaça, mesmo que seja um assunto pessoal. Eu não sei se estás a fazer entender, ou seja, Mas isso eu chega a interferir com a parte do Rui Jorge? interfere um bocado porque eu acho que crio uma insegurança nas pessoas, mesmo tratando-as como o Rui Jorge, não é? Tendo aquele afeto de amigo e aberto, pá, falo, não estás a ver agora, não falo assim com toda a gente, às vezes até com malta que acabei de conhecer, mas se eu calho de conhecer aquela pessoa no contexto profissional, ou que sei que vou ter que lidar com ela em contexto profissional, tento não dar logo grandes abébias, porque depois vai dar cana, porque não há limites, então a pessoa pode abusar, seja em horários, seja em não respeitar propriamente o papel que está ali a fazer, não levar propriamente a sério, porque o gajo até foi um porreiro, a gente até se conheceu numa noite de copos, estás a perceber? E essa carapaça que tu crias para criar um bocadinho limites, se depois aquilo evolui para uma coisa pessoal, é difícil a pessoa ver o Rui Jorge. Ok, estou a perceber. Por isso é que o meu núcleo duro, Já até é fazer antigo. parte, Já é antigo? não propriamente. Eu não tenho assim propriamente um amigo daqui, são Ok. todos de fora. Mas todos os meus grandes amigos,
O meu núcleo duro, tipo, estou na Serra de Valongo, 4 da manhã, anda-me Ó, buscar. Jai, manda-me aqui. Já me chateei com eles todos. Mas, a sério. Uns mais a sério que outros. É curioso. Todos, se calhar não todos, posso estar a ser injusto. Mas já houve choques. Eu também tenho noção que tenho feitio um bocado. Mas se calhar à conta dessa necessidade de criar um bocado de carapaça, porque se calhar ao longo do tempo senti que fui muito comido de cebolada, bonzinho demais, então vais ganhando Anticorpos. anticorpos e depois às vezes usas esses anticorpos sem grande controle com pessoas que calhar não mereciam. É curioso. Agora, Mas eles agora entendem. quem é que eles acham que tu és? Não, esse núcleo duro trata-me como Rui Jorge. Mas teve que passar um bocado pela carapaça que a outra parte foi obrigada a criar, entende? Falas muito no Rui Jorge e no Rui Taipo. Rui Jorge. Não, é só a forma. Vamos lá ver. Se tu não conheces lado nenhum. Não, ontem fui às festas de Vizela. És o Rui Taipo. Não, não. Não sou ninguém. Não me conhece. E encontrei um fulano conhecido nosso, da família da Rita, é amigo do padrinho da Rita, e estava com outro gajo. E ele está sempre a picar, porque uma vez falei de ir comer capão e nunca mais aconteceu. E ele está-me sempre a picar, a mandar a boca, não sei o quê. E outro gajo, sem me conhecer de lado nenhum, também me começou a picar. E está-se bem. E quando percebeu que eu era de Friamundo, disse qualquer coisa do género: ai, vens às festas de Vizela? Bem, aqui é que é fixe. Olha, eu só comecei a vir às festas de Vizela quando comecei a namorar com a minha mulher, que é de Moreira de Cónegos. Mas tenho a certeza que já vais às festas de Friamundo antes de eu ser nascido. E assim, mano, tipo, estás a ver? E o gajo ficou assim meio coisa, mas até percebeu que foi assim meio no gozo e tal, tipo. E eu não conhecia o gajo de lado nenhum, estás a ver? E ele podia interpretar a cena de género: este gajo é um porreiro, manda-me logo assim uma boca sem conhecer lado nenhum. Ou então podia interpretar de género: este gajo pensa que é, manda assim uma boca. Estás a perceber? E eu não faço isso por maldade, até foi numa de quebra-gelo, tipo, ai, mandaste uma boca por causa do capão e nem sequer sabes Sim, a história. acompanhaste Então com pega isso, lá. não é? Então, O registro. estávamos ali em rapport completo. E a minha abertura com a pessoa foi esta de conversa de copos. Mas se eu noto que a pessoa está a falar comigo em contexto de copos, mas tenho um festival que curtia que eu fosse tocar, ou tenho um bar, não sei o quê, eu não vou. Pá, claro, meu, vamos lá, vamos fechar isso. Vou tipo. Porque senão, não é? És logo comido. Isto não é só na música, acho que é uma forma de tu teres calma. Tipo, olha, se calhar hoje não falámos, pá, estamos aqui em contexto de copos, depois há pormenores que nos podem escapar, não sei o quê. Fico um bocadinho mais formal. Eu sou um gajo porreiro, não é mesmo? Se calhar até lhe pago o gin que ele estava a beber. A questão é só essa dicotomia, estás a ver? A mesma coisa que tu teres uma empresa e se alguém te aborda no contexto do teu ramo, vais ter logo uma postura diferente, não é? Não vais fechar um negócio no meio das Sebastianas às 5 da manhã. Eu percebo. Estás a entender? Ao que tu és num momento, Mas num sou eu na contexto, mesma, não és é? tu na mesma, só ajustas ali aquilo que tem de ser a comunicação ou a postura adequada ao contexto. Eu acho que isso toda a gente faz. E eu também Inevitavelmente. desconstruo, imagina, há pessoal que às vezes estamos num contexto de amigos e alguém conhecido de um amigo nosso, pá, podes juntar, claro, traz aí, não sei o quê, juntei as mesas, não sei o quê. E a pessoa até conhece o projeto e até gosta, e já aconteceu, e está ali todo assim meio constrangido, não é? Pá, é um fã, no fundo, é isso. Sim, Como se pessoa... calhar eu ficaria, cena, estou aqui à beira do mano, não sou ninguém, atenção, mas já aconteceu e eu até fiquei um bocado sem saber lidar, até que cheguei a um ponto, mano, está tudo bem, a gente não se conhece, mas opá, vamos falar então. Onde é que tu vais? Eu notei que a pessoa ficou assim meio constrangida. Podia ser de não conhecer o grupo, mas quando o amigo disse: olha, ele curto estas músicas e não sei o quê, até estava naquela que não queria vir aqui incomodar,
eu fico mesmo sem jeito, porque eu não ponho a dualidade de Rui Jorge e Rui Taipa, dizer, não, Rui Taipa tem que estar aqui com uma postura. Não é isso, Sim. completamente. Tem a ver com Eu tento contexto. desconstruir isso nas situações que acontecem de aí, curto estas cenas, está tudo. Olha, mas vamos agora ali ver uns filhos, sei quê. É importante existir isso. Aí não te estarás a pôr, se calhar, no que tu querias sentir se fosses tu a ter a cena de, imagina que eras tu aí ter com alguém que admiras. E já Pões-te já um bocadinho no papel do outro e até dizes, vou desconstruir isto até para pô-lo à vontade a ele. Nem és tu que Sim. estás constrangido, estás a preocupado é que com a possibilidade de estar constrangido a outra Isso pessoa. aconteceu-me com o Peixe dos Ornatos. Nesta sala aconteceu-me uma cena com ele incrível, que ainda hoje me lembro. Mas o que é que aconteceu com ele inicialmente para me dar aquele clique? Havia um ensaio que era uma orquestra, o teu pai também foi, e o tio Pedro, que era a Stop Extra. Eu sei, eu vi Era esse concerto. eram N de instrumentos. É, Pá, eu estava e- a ligar os microfones e estava com alguma dificuldade. Eu era chaval, tinha pá, aí 18 ou 19 anos, não sei. E alguém me toca no ombro. Puto, queres ajuda? E é o Peixe, guitarrista dos Ornatos. Está bem. Estás a ver? E ali e tal. Opa, e depois cigarro aqui, cigarro ali. Percebes que o gajo é dono, criador de linhas de guitarra do melhor disco rock que este país já viu nos últimos 30 anos, para mim, na minha opinião. Tem uma carreira incrível, só com ornatos e peluto, nem precisa de mais nada do que ele fez, que também é incrível. E está ali a ajudar um puto a ligar microfones, estás a ver? E eu fiquei mesmo bué acolhido. E há uma altura em que ele vem aqui fazer uma cena a pedaços de nós, noutro contexto, não tinha nada a ver com a Stop Extra. Tílio, eu não lhe mandei nada de músicas minhas, nem. Ela, vê lá se esta cena pode passar zero, por vergonha, não é? Chega aqui, ele lembrava-se de mim, não é? Porque a Stop Extra fez vários ensaios e tocou assim. Man, curtiu o teu single de nada, meu. Altamente. para ti, E eu fiquei, the fuck, estás a ver? Ai, tu és puto. E tu quando cresces e sentes que alguém mais novo gosta daquilo que tu fazes, está pessoalmente contigo e está ali meio constrangido, o que é que vais fazer? A mesma coisa que mesmo fizeram que o Peixe contigo e fez. que tu Exatamente. curtiste. E eu não sou ninguém. Deus me livre. Certo, Mas estamos não a estou a falar comparar disso. com o lugar que, Sim, que o peixe ocupa. numa não é? escala diferente, como é lógico. Completamente diferente. Mas a sensação foi do tipo, eu tenho que intervir. Se eu sinto que a pessoa está meio constrangida e não é por não conhecer o grupo, porque depois o amigo disse, ele curto estas músicas, nem queria vir para aqui, que estava-se meio coisa. Sentes-te um bocado na cena do, pronto, tem que ser eu então pôr a pessoa à vontade. Mas eu nunca parto do princípio que existe o Rui Taipa e o Rui Jorge. Né? É só tipo esta questão de atitude que às vezes tem que ter diferente. E se calhar a malta que nunca conversou comigo num contexto mais informal até pode achar que eu sou sempre assim, com aquela carapaça. Mas eu acho que é bem necessária, porque há muitas situações que se tu não tiveres isso, em qualquer contexto, não Eu estou a falar sei. só na música, O futebol é formidável para aprenderes a fazer acho isso que também. tens mesmo que ter esse jogo de cintura e às vezes confundes-te. É como o Jorge Costa, o falecido. A gente dizia maravilhas dele enquanto pessoa. Ele entrava em campo, ele não tinha alcunha de bicho por nada, não é? Então se calhar aqui é um bocado isso. Se calhar posso ter uma atitude um bocadinho, não digo arrogante, mas sei lá, eu não gosto de falar muito nos concertos. Porque havia uma altura que eu tocava sozinho e o pessoal ria-se, bué, porque eu também brincava muito. E agora tento não fazer isso porque acho que as músicas falam de coisas tão sérias que eu quero é que o foco das pessoas estejam naquilo que eu estou a dizer, nas letras. Não na piada que eu disse ou na história que eu contei entre músicas. Não é tão lúdico nesse sentido. Eu quero que o pessoal saia dos meus concertos um bocado mais pensativo sobre as músicas, sobre as letras e os assuntos que eu abordei, do que propriamente dizer, epá, o gajo é um porreiro, entertainer altamente. E se calhar, por já não ser tão entertainer, passa um ar assim mais arrogante. De certeza que passo. Mas aproveito para dizer que não tem nada a ver com isso. Se calhar alguém que já me conhece há muito tempo pode dizer, pois, o gajo agora tem a mania que já nem conta anedotas nem nada. E não faz esse paralelismo do
Pois, ele não conta anedotas porque fala numa música sobre o trabalho precário, noutra fala dos filhos não conseguirem sair de casa dos pais ou terem que emigrar, passa. Se calhar não é muito bom contexto para contar anedotas, digo eu. Pegando no que falaste agora, que atribuíste um significado a algumas músicas, associaste esse significado ao senhor que estavas a falar, em que medida é que a parte de compositor e de cantautor, a forma como trabalhas com a música, te invoca para um autoconhecimento? E depois, segunda parte aqui do desafio e da provocação é qual a música, de todas as que já fizeste ou contribuíste para serem feitas, que mais te permitiu um trabalho sobre esse autoconhecimento, tanto em relação à letra como às vezes mesmo a melodia que ela passa. Eu não estou a escrever muito sobre mim agora. Houve uma altura que eu escrevia muito sobre mim e acho que faz parte do processo criativo de alguém que faz músicas. Na adolescência ter aquela fase dos amores e desamores e fase Bárbara Tinoco, só que na altura não existia. Mas repara, desculpa interromper, Diz. mas isto tem de ser dito, que é, mesmo não escrevendo sobre o Rui Jorge, estás a escrever sobre coisas que fazem parte daquilo que tu és. Sim, mas Da forma o que eu como queria pensas dizer, e vês o mundo, sim, e isso também é autoconhecimento, eu saber mas é aquilo que diferente. gosto e com que me identifico. Sim, mas é diferente porque, por exemplo, o Melvo é uma música, um tema que retrata algo que aconteceu mesmo comigo. Certo. E se calhar agora, a Pássaros e a gente retrata a minha posição social e com o que é que tu te preocupas neste momento? Epá, preocupa-me isto. Mas tu és isso. Preocupa-me, sim. Mas tu és isso. Mas, por Isso é exemplo, o autoconhecimento. single que vai sair agora em outubro, estava-vos a mostrar há bocado, fala de tu teres de pedir desculpa a um ser que tu ainda nem conheces por teres tido medo de o trazer ao mundo. Isso Ao revela mundo, ao muito a tua mundo forma de pensar e de sim, ser. mas não é um autoconhecimento. Será que não é? Não, para mim autoconhecimento é tu depois do processo de escrever, ficaste a conhecer-te melhor. E eu aí, esse tema se calhar foge à regra. Esse tema se calhar foi do tipo, pá, tenho que te pedir desculpa por não te, por não te querer ter trazido ao mundo, porque o mundo está uma merda, não é? Mas na verdade, se toda a gente fizer como eu, isto não vai melhorar. Então tenho que pedir desculpa porque fazes falta cá. Eu tenho que te trazer que é para o mundo ficar melhor. Não é? E aí, escrever essa música, que já estou a dar spoiler, mas aproveito já o marketing. Exclusivo. O marketing vai sair em outubro. Não sei dizer a data em preciso, mas é em outubro. Ativem o sininho. Sininho. E aí sim, abre-te um bocado o espectro de depois escreveres uma coisa daquelas sem saberes que a tua mulher está grávida. E apresentamos a música ao vivo a primeira vez em outubro de 2023. É curioso, outubro. 7 de outubro de 2023, tocamos a música ao vivo a primeira vez. Em fevereiro, a Rita estava grávida. Uou! Em fevereiro, não. Março. Soubemos em março. Quando é que foi o primeiro contacto que tu tiveste com o coaching? Se ele já alguma vez foi falado, chegou a ti falado por alguém? Ou seja, quando e como é que foi esse contacto e o que achas que é o coaching? Eu nunca tive, na verdade, contacto com o coaching até agora. Falámos um bocadinho Sendo sobre... que isto não é uma sessão de coaching, como é lógico. Sim. Mas Coisas sou completamente completamente ignorante em relação a esse assunto. Para mim, coaching, da ideia que eu tenho, é uma espécie de uma guideline, não é? Pegando nos atributos que a pessoa já possa ter, meio escondidos, e tirar um bocado o entulho. Eu confundo muito com terapia, sendo que terapia vai por caminhos um bocadinho mais sérios e para objetivos também um bocadinho diferentes. Daí também o meu interesse. E linhas de fazer temporais os dois. diferentes. Sim, Com completamente. complexidades diferentes. Sim, a terapia normalmente trata as coisas que nem sequer tinhas idade para te lembrar. Ou seja,
por aquilo que estás a transmitir, falaste aí na questão da guideline e de tirar o entulho. Ou seja, algo que pode ajudar a clarificar o caminho a seguir para ir em direção a uma meta. É isso? Também. Por exemplo, até agora achava que a estratégia que estava a ter para o meu projeto em termos de comunicação até estava bem. A partir do momento que apareceu alguém que pode ajudar nisso, eu fiquei, minha Nossa Senhora, o quão errado eu estava. E a ajuda que vai ser ter alguém tipo a focar aquela parte do percurso. Porque às vezes não passa só por ti. Às vezes passa por, se calhar estás muito atolado de coisas e nem consegues ver bem o que estás a fazer. Eu posso dizer que passa por ti. Não é isso? Seres tu a Passa tratar é- de tudo. Sim. Tens que delegar um bocado as coisas. Tens Eu que estou a confiar. perceber o que tu estás a Muito querer aquela dizer. ideia do não, eu não confio em ninguém, tem que ser eu a fazer porque eu assim sei que fica bem feito. Não é isso que eu estou a dizer, Há Rui. pessoal que faz isso. Não é isso que eu percebes? estou a dizer. O que eu estou a dizer é, passa por ti escolher o caminho que te vai fazer chegar até ali, independentemente de quem vai ajudar nesse caminho. Ou seja, isto para te explicar aquilo que eu sei e conheço do coaching. O que tu estás a dizer faz todo sentido na questão de tirar o entulho e perceber que caminho é que está a seguir. Todas as pessoas, a tal questão das respostas às perguntas, as perguntas que tens, as dúvidas que tens, as respostas estão dentro de ti. O tu queres alguém que te ajude na comunicação, isso já estava dentro de ti. Ok? A questão é que tu nunca, se calhar, puseste no papel de perceber que precisavas dessa ajuda na comunicação. Estás a entender onde é que eu quero chegar? Não, eu sempre soube que precisava de ajuda na comunicação. Certo. A Mas, questão é que achava que aquilo que eu estava a fazer estava mais ou menos dentro do que seria mas houve um o momento. ideal. Mas o que eu quero dizer é, houve um momento em que houve uma paragem para refletir e que houve ali uma luzinha que se acendeu, ou até pode ter sido essa pessoa a aparecer na tua vida. Ainda bem. Se calhar ias andar mais a bater na parede na questão da Sim. comunicação. No caso foi. Mas o que eu quero dizer é, essa questão que me estás a dizer de liderança, e que falaste de liderança, essa liderança não vai ser o coaching que vai chegar lá, malta, ora bem, o coach não vai chegar lá e vai dizer, Claro que ora não, bem, eu cheguei aqui, passa por ti. isto é assim, o Rui vai liderar assim, assim, assim. Não. O gajo que vai fazer, o coach, Eu não disse isso. eu sei, mas eu estou-te a explicar aquilo que eu sinto. O que tu disseste fez todo sentido, a questão de tirar o entulho e haver uma guideline. Essa guideline chama-se plano de ação. Onde tu queres chegar chama-se meta. E o coach o que faz são perguntas. Não é? E o resto vai estar aí dentro dessa caixa mágica que tens aí, que se vai abrir e tu vais perceber para onde é que tens de ir. Mas fez todo sentido o que tu disseste e ainda bem que tens essa visão. Daqui a 10 anos, como é que te imaginas? Se eu lá chegar. Oh menino, eu não sei. A menina, desculpe lá, eu não sei a volta que deu aqui. Essa senhora acho que era vizinha da Rita, ou perto da casa da Rita. É? É. Sei lá, seu sou chinês. sou caralho. Daqui a 10 anos o quê? O que é que vais estar a fazer? Onde é que vais estar? Como é que te Não sei. imaginas? Uma previsão. Pá, eu gostava de muito antes disso poder ter uma casa minha, com espaço para ter um quintalzinho, poder plantar umas coisas. Isso era muito fixe, mas não estou a ouvir isto a melhorar ao ponto disso poder acontecer. Melhorar? Uma casa, no sentido, É isso. já moras com a tua... Sim, sim. com a tua Mas mulher, moramos num a Rita, apartamento. com- Gostava, é isso, gostava é de isso. morar numa Era casa. isso que eu queria esclarecer. Acho que é esse o próximo objetivo, é esse. Em relação ao resto, a cena vai rolando. É como vier, É como que é? vier, Porque vai, naturalmente, dia vai, por dia. mas bem, porque é que eu estou convicto disto? Não é vaidade, não é arrogância, não é nada. Não há outra hipótese. Se tu estás com um percurso, ainda por cima agora que estamos a ser guiados por quem percebe do assunto. Se o teu foco é sempre o mesmo, se tu mesmo quando estás desmotivado vais e fazes, e se há dias em que estás mesmo na merda e vais e fazes e o pessoal diz, pá, aquele concerto foi altamente. Então imagina quando eu estiver altamente. Se eu tiver um dia mesmo fixe, os concertos vão ser altamente. Se o foco é esse, o trabalho está a ser feito, essas coisas todas, eu tenho a certeza que é uma questão de tempo. E de fazer Acreditas no processo. continuar a fazer as coisas bem e Sim. tentar respeitar e não entrar muito na onda da comparação, porque nós agora andamos há muitos anos, desde que surgiu
isto do Instagram e do pessoal fingir que tem vidas super incríveis e é tudo uma máscara. Eu Temos muita, contigo. Desculpa. Não tem mal, nem temos interessa. muita mania de nos compararmos. E eu daqui a 10 anos, eu só vou comparar-me comigo próprio agora. E olhar, tipo, olha, aquilo que eu gostava que tivesse acontecido, aconteceu. Nós muitas vezes estamos a olhar para a frente. Frase para cortares para pôr no início. Nós agora estamos a olhar muito para a frente. E eu daqui a 10 anos quero fazer isto. Ou daqui a 5 quero fazer isto. E esquecemos de olhar para trás. E se calhar sonhos que nós tínhamos em putos, nós já os cumprimos à bués. Mas como era um sonho que estava lá ao longe e foi acontecendo aos pouquinhos, foste conquistando as pequeninas coisas e ao fim de bastante tempo o castelo estava montado, tu nem dás por ela, não é? É como a minha filha, eu vejo-a todos os dias, não é? Alguém que viu quando ela tinha 3 meses, agora olha, ai meu Deus, que ela está tão grande. Eu sei que ela está grande, mas Bem eu alimentada. não dei, Muito não dei bem. fé, não é dela crescer, só quando dou a olhar para fotos, ui, ela em maio já estava totalmente diferente, está agora, não é? E é um bocado isso. Nós temos que olhar mais para trás, comparar-nos connosco próprios. Não, pá, eu agora consegui isto, mas daqui a 10 anos quero isto. É fixe ter os objetivos, mas E sentes que isso aí faz, também tem continua a a ver, fazer. essa questão dessa comparação que estás a falar, aquilo que vou logo que me vem logo à ideia de buscar é a questão da sociedade agora, querer muito uma coisa porque vê um influencer a ter e não sei o quê, quer chegar Queremos ali e tudo conseguir. agora. E se tu não és rico, és uma merda. Não sei se viste uma entrevista de um gajo da NBA, pá, não sigo, não sei dizer o nome, nem sequer a equipa que ele joga. Mas eles não foram campeões nesse ano e pá, estavam muito bem posicionados, mas houve uma reviravolta qualquer e não aconteceu. E um repórter perguntou se o facto de eles não terem sido campeões, dada a época que eles tinham tido, Eu acho que se ele sei qual é. considerava a época um fracasso. E o gajo perguntou: és promovido todos os anos? E esse ano em que tu não és promovido é considerado um fracasso, não é? É um bocado isso, tipo, eu tenho lançado discos de 2 em 2 anos ou 3 em 3 anos, tenho conseguido fazer isso, tenho outros projetos que me dão muito gosto de fazer, consigo ir mantendo tudo. Pá, a cena não aconteceu porque ainda não teve que acontecer. Sim. Como é que gostavas de ser lembrado? Da mesma forma que disse que o meu objetivo neste momento é educar a minha filha para que, pá, se não for advogada, nem arquiteta, nem doutora, né, que seja uma pessoa honesta, íntegra, que gosta de ajudar os outros só porque sim, sem esperar nada em troca. Eu gostava de ser lembrado por isso, porque eu acho que é Por esses isso. valores que tu queres promover. Sim, por esses valores. Que eu sou esses valores. Acho que nós vivemos numa sociedade em que faz muita falta ser assim. Já não é preciso seres um gajo top para tu te destacares. Basta seres um gajo minimamente fixe. Já reparaste? Há tanto ódio, tanto à volta, que se fores um gajo minimamente pacífico, já és um destaque. Ou seja, vai ser mais fácil. Pronto. Pegando na frase que começámos, por vezes vivemos cheios de respostas a perguntas que nunca respondemos. Tens a mesma opinião sobre essa frase? Tenho. Tenho mesmo. Que eu acho que a minha segunda interpretação é que está mais correta, no sentido em que nós em criança já temos respostas para dúvidas que só vamos ter em adultos. Mas depois, quando somos adultos, já não conseguimos ter a mentalidade e a visão que tínhamos em criança. Acho que é mesmo. Se não foi isso que ele quis dizer, é por aí que eu interpreto o que ele disse. Pai Rui. Tchau aí.